A Interpol não atendeu até agora aos pedidos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para incluir apoiadores de Bolsonaro na lista internacional de procurados. A entidade, que reúne polícias de aproximadamente 200 países, não incluiu Marcos Gomes, o Zé Trovão e o jornalista Alan dos Santos. Os dois são alvos de Moraes em investigações. Em geral, a inclusão ocorre de uma forma rápida, o que não ocorreu dessa vez, de forma inédita. Segundo investigadores, a Interpol tem analisado juridicamente os casos para evitar ações contra perseguidos políticos. Até o momento, não houve resposta da entidade sobre os casos. Sobre isso, queremos ouvi-la, Cristina Grêmio, hoje mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite para você, Vitor, todo mundo da bancada aí, nossa audiência maravilhosa. Olha, a Interpol não vai aceitar de graça, sim, um pedido da Suprema Corte Brasileira se não estiver de acordo com as leis brasileiras. E é isso que os policiais da Interpol fazem. Eles analisam a legislação do país que pede a prisão ou a extradição de alguém que está no exterior para depois conferir. Não é à torto e à direito que eles vão extraditando as pessoas assim. E, ao que parece, estão analisando nossa Constituição, nosso Código Penal e vendo que está difícil de enquadrar Alan dos Santos, por exemplo, em um crime. Não existe crime de opinião no Brasil, a gente tem dito isso aqui reiteradamente. E o Alan, ao que tudo consta, já pediu até asilo político nos Estados Unidos. Ele não vem divulgando isso abertamente, inclusive ele esteve no Pânico dia desses dando entrevista, foi perguntado sobre isso e disse que ele preferia não comentar sobre as estratégias que ele e sua defesa estão adotando para que isso não seja usado contra ele. Mas, obviamente, ele já se exilou, ele é um exilado político, ele foi embora, assim como foi Abraham Weintraub e outras pessoas foram para o exterior, o caminhoneiro Zé Trovão, quando se sentiu ameaçado, porque está difícil viver no Brasil mesmo sem saber do que nós podemos ser acusados num próximo momento pelas coisas que falamos. Então, eu já tenho denunciado isso nos vários comentários e artigos que escrevo, que médicos estão tendo que podar o seu vocabulário, até em aulas médicas. As aulas são dadas online hoje por força da pandemia, isso virou realidade, e não se pode falar algumas palavras, que eu acho que melhor também não mencionar aqui, mas nomes de remédios, nomes de imunizantes, né? A gente não pode mencionar porque isso já faz o vídeo sair do ar. Então há uma censura que não dá mais nem para dizer que é censura velada, aplicada pelas redes sociais com a conivência do judiciário e a revelia da lei. Isso aqui no Brasil a gente sabe que está acontecendo também em outros países do mundo. E pessoas sendo presas por coisas que são ditas. A gente teve caso extremo aqui do deputado Daniel Silveira, que apesar da imunidade parlamentar, não foi garantia de que ele estava livre para falar, para emitir sua opinião, por ser um parlamentar e justamente parlamento, né, vir do verbo parlare em italiano, que é justamente falar. Quem é eleito para o parlamento é eleito para falar em nome de seus eleitores. E Daniel Silveira, ao que consta, foi eleito por centenas de milhares de pessoas. Então, calaram várias vozes ao mesmo tempo. Assim como Alan dos Santos, em seus jornais, tinha centenas de milhares, milhões, né, até de inscritos e ouvintes e telespectadores que estão impedidos de se ver representados ali por aquele jornalismo que ele fazia, gostando ou não do que ele falava, da forma como ele falava, ou também do próprio Daniel Silveira, o caminhoneiro Zé Trovão, que eu citei aqui. Então, o crime de opinião não existe no Brasil, eu acho que é para isso que a Interpol está olhando. A análise agora é de José Maria Trindade, em Brasília. Será que essa demora na resposta da Interpol de alguma forma pode mostrar o caminho para os ministros do Supremo, Zé? Ou não, esse recado entra por um ouvido e sai pelo outro, hein? Boa noite, Zé. Entendeu, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Cristina. Muito boa noite a todos. Olha, o normal para incluir alguém nesse nome aí, nesta lista vermelha da Interpol, é de que se trata de um criminoso internacional, né? Aí houve banalizações, principalmente nesse caso aí. Muitos países entendem que não dá para extraditar e não pode ser crime quando aquilo que aconteceu não é crime no país em que a pessoa está. Os tratados internacionais rezam isso. Então, o Brasil não manda, não extradita alguém que cometeu um crime em um lugar onde aqui não é crime. Ou que, por exemplo, tenha pena de morte ou prisão perpétua, por exemplo, né? A Itália teve que garantir que não haveria prisão perpétua para o Cesare Battisti. Isso porque a legislação brasileira, a Constituição, não admite a extradição para lugares onde não há a mesma legislação do Brasil, que as penas
que de lá são superiores às daqui. No caso aí, a Interpol está analisando melhor os documentos para não cometer injustiça. E seria uma injustiça cometida pelo Supremo Tribunal Federal. A Cris falou certinho. O Alan já está há bastante tempo nos Estados Unidos, né? Há mais de um ano. Ele tem empresa lá, o empresário nos Estados Unidos, ele é tratado de uma forma diferente, né? Gerador de empregos, né? Paga todos os impostos. E sendo assim, eu quero ver agora se existe um presidente do Supremo Tribunal Federal Mundial, né? Para mandar prender o Alan lá nos Estados Unidos, um empresário lá dos Estados Unidos, e reter, inclusive, os recursos dele por lá, porque ele está desenvolvendo as atividades nos Estados Unidos. Ele, sim, já pediu proteção e o pedido de extradição terá esse argumento. E já existem outros casos em que o pedido de extradição não foi aceito, no caso da Espanha, de um espanhol, não foi aceito exatamente por conta do crime, não foi levado a sério. O crime ficou parecendo perseguição política. Não será difícil para ele mostrar que realmente há por aqui um exagero e uma perseguição aos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Esta é a questão. Eu acompanho esse caso com muita atenção porque isso pode mudar completamente a configuração aqui do que está acontecendo no Brasil e no Supremo Tribunal Federal. E você, Ana Paula Henkel, que nos diz dessa reação da Interpol. Ana, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé. Boa noite, Cris. Mestre Augusto Nunes chegando. Boa noite a você, nossa audiência maravilhosa. Ainda estou um pouco rouca do ar-condicionado do voo aí da Ponte Aérea Los Angeles-São Paulo, mas vamos lá. Esse caso, Vitor, ainda vai ser analisado também por um juiz federal dos Estados Unidos, aí sob a ótica, né, da lei americana. E, obviamente, o Alan já deve ter ali entrado pelo caminho do asilo político, né? Não custa a gente lembrar que dentro desse caso do Alexandre de Moraes, dentro desse inquérito aí, nós temos também um pequeno detalhe, um norte-americano que foi detido no aeroporto de Brasília, o CEO da Getter, o senhor Jason Miller, que nós entrevistamos com exclusividade aqui nos Pingos, um dia depois dele ter sido detido no aeroporto, durante 4 horas, num inquérito ilegal, numa operação ilegal, e sabemos muito bem dos detalhes, mas não custa, né, a gente repetir aqui, a comitiva aí do Jason Miller, um cidadão norte-americano que quer empregar aqui no Brasil, quer trazer recursos financeiros e empregos através da Getter aqui para o Brasil, foi detido dentro de uma ação, no mínimo, bizarra, para não falar outra coisa, policiais federais que não falavam inglês, que entraram ali em várias questões de um processo ilegal e confidencial, não podiam nem, inclusive, falar sobre o que ele estava sendo interrogado, pediram que um cidadão americano assinasse um documento em português para ser liberado, ou seja, de alguma forma isso tudo vai ser trazido aí à luz desse debate nos Estados Unidos e os americanos sabem muito bem que mesmo na lista da Interpol existem tentativas de colocar perseguidos, né, por ditadores e não... Dentro dessa lista aí perseguida por ditadores, não parece que está muito diferente da ditadura de toga que nós estamos vivendo no Brasil. Inquérito ilegal, perseguição a um jornalista que mora no Brasil, nos Estados Unidos há muitos anos e, como o Zé muito bem colocou, muito bem estabelecido, com tudo aberto, né, nos Estados Unidos. E provavelmente, se não encontrar um juiz ali dentro do Departamento de Justiça americano que hoje tende para o lado dos democratas, o lado bem radical dos democratas, o Alan deve conseguir esse asilo político nos Estados Unidos.